estarmos reunidas para aprender. Pode continuar ou começa de novo? Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais um dia na sua presença, Senhor, reunidas para aprendermos mais sobre ti, sobre a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha nos direcionar, Senhor, venha nos dar graça, sabedoria e entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Que a sua palavra, Senhor, possa vir de encontro à necessidade de cada uma aqui, Pai, em nome de Jesus. Que possamos ser curadas, Senhor, restauradas, Senhor, em Ti, Pai, porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço por esse tempo, por essa oportunidade, Senhor, por cada vida que está aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Vamos dar início a mais um dia do nosso clube para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, né? Glórias a Deus. Pega aí a sua Bíblia e vamos entrar nessa jornada mais uma vez para juntas exaltarmos e bendizermos ao nome santo do Senhor, amém? Vamos entrar aqui. Hoje é o capítulo 29. Nós paramos no 28 ontem e hoje é o 29, para a glória de Deus. Tônia, você consegue iniciar a leitura hoje? Tônia? Ah, tá bom. Nós estaremos lendo, né? Capítulo 29, para a glória de Deus, né? Muito bom. Vocês viram que eu coloquei organizadinho lá no YouTube as gravações? Eu fiz uma playlist só dela, só da nossa leitura, para ficar mais organizadinho, tá certo? Eu vou começando, tá? Quando você puder, você me fala, tá bom, Tônia? Ah, já começou. Ih, pode iniciar, então. Posso falar ou alguém vai falar? Pode falar, Ah, pode tá. falar. Eu entendi que alguém ia falar agora. Não, não. Capítulo 29. Isto é o que lhes fará para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeitos, e pães asmos e bolos asmos assados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto, e no cesto os trarás. Traz também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E pôr-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra, a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão e os vestirás de túnicas, e os cingirás com um cinto, Arão e seus filhos,
Lhes atarás as tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos queimá-lo-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, polá-las sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimará todo o carneiro sobre o altar. É o holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomará o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É o holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel dos sacrifícios pacíficos, é a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidas nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão das coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma da carne das congregações ou do pão, até pela manhã queimarás o que restar, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e seus filhos conforme tudo que hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e ungirás para consagrá-lo.
7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com o cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. E este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 30. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terás um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado, 2 de largura, os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro de baixa bordadura. De ambos os lados as farás, nelas se meterão os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morra, e isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade através de suas gerações.
Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo ardoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, esse será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríficas, estoraque, ônica e gálbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disso fará incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, o sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós o santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como esse para o cheirar, será eliminado do seu povo. Capítulo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezabel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de louvores. Eis que lhe dei por companheiro a Iolabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade e todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os seus pertences da tenda. E a mesa com seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar de incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas dos sacerdotes Arão, e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tem ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aqueles que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim, os filhos de Israel, é sinal para sempre, porque 6 dias fez o Senhor e os céus e a terra, e ao 7º descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai,
deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Quer que eu continue? Ou você quer que... Não, eu estava vendo se você ia falar alguma coisa. Não, pode continuar. Se quiser, pode continuar. É bom. Tá, 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quando a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as às suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São esses, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: São esses, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Para que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão, porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-se deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Arão, de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhe dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda essa terra de que tenho falado. Dá-la-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, e também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhes a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber às filhas de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: Que te fez esse povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: Faze-nos deuses que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu o lancei no fogo e saiu este bezerro.
Vendo Moisés que o povo Deixa eu estava. só falar uma coisa. Imagina a cara de Moisés descendo do monte, gente. Vendo aquele povo. E que posicionamento é esse de Arão, né? Para você ver que, mesmo ele foi escolhido para ser boca de Deus, mas ele não se posicionou adequadamente nesse momento, porque se Moisés está lá no monte, orando qual é a dele, né? Continuar mantendo o povo no caminho. Mas ele mesmo fez o bezerro de ouro. Nem parece que foi aquele povo que disse assim: tudo o que o Senhor disser, faremos. Vendo Moisés lá na nuvem, vendo a glória do Senhor no monte, parecia que nada tinha acontecido. Quem é esse Moisés? Deve ter morrido. Vamos fazer um bezerro. Olha, a memória das pessoas como, né, se esquece muito rápido da grandeza de Deus. Porque rapidamente eles voltaram às práticas antigas, aos deuses pagãos do que eles haviam aprendido no Egito, por conta de A mais B, né? E assim, eles não estavam ligados em Deus, né? Eles estavam ligados em Moisés. Porque Moisés não está mais, então vamos voltar às práticas antigas. Esse é a grande dificuldade, o erro das pessoas em se ligarem a homens, né? Porque se o homem cai, se o homem some, pronto, perdeu a ligação com Deus. Nós precisamos ter o nosso relacionamento diretamente com o Pai, né? Porque independente dos pastores ou líderes que Deus colocar na nossa frente, porque é ser humano também, pode ser que ele também nos induza a fazer coisas que não é para ser feito. Mas quando a gente está firmado e alicerçado em Deus, na palavra, a gente não retrocede, né? Que a gente possa aprender aqui e falar, meu Deus do céu. Ai, pode continuar, Tônia. Obrigada. Ali é 29, o versículo. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, os quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro de Arão, que Arão fabricara. Capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe aqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei.
Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. E eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Por, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Diz aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que lhe disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, me tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Capítulo 34. Deixa só eu Então falar disse. uma coisinha aqui. Oi? Deixa só eu falar uma coisinha aqui. Vocês viram o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus? Olha, mesmo o povo fazendo tudo aquilo, ele falou: se não perdoares, pode riscar o meu nome, porque eu também não vou. Rapaz, eu nunca ia botar minha salvação em risco, em xeque, por causa de ninguém, não. Mas ele falou: Deus, se não for, pode riscar o meu nome. Alguém aqui faria isso? A cara da Andréia. Ó,
Escarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus respondeu ainda para ele. Agora vá, guia o povo. E aí Deus falou, eu vou mandar, né, alguém vai com vocês. Ele, não, nós queremos a tua presença. Se o Senhor não for conosco, não nos permita sair daqui. Nós queremos a tua presença, Senhor. Ele ainda falou isso para Deus. E ali o Senhor atendeu ele, porque Deus se agradou dele. Olha isso. Ele falou no verso 13, aqui do 33, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Olha a resposta de Deus. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Oh, meu Deus. Que nós possamos ter esse nível de intimidade com Deus. Eu sei que igual Moisés é quase impossível, né, Joana? Porque, meu Deus do céu, acho que de todos que passaram na Bíblia, ele que foi o único que teve esse relacionamento tão íntimo com Deus. E ó, farei, o verso 17, o Senhor falando para ele, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Oh, meu Deus do céu, coisa boa é ser conhecida pelo nome, né? Deus nos conhecer pelo nome. Será que Deus nos conhece pelo nome? Será que nós somos conhecidos, né? Meu Deus, será? Oh, meu Deus. Hoje faz isso eu, sua filha. Glória a Deus que possamos ser reconhecidas também pelo nome, em nome de Jesus. Amém? Pronto, pode ler. Melhor, acho que a Tônia já cansou de ler, né? Vamos ver outra leitura aqui. Olha, eu não ouvi ainda a Andréia. A Andréia. Andréia, você poderia ler para gente? Posso? Amém. Glória a Deus. Então, pode ler, por favor. 34. Capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou as 2 pedras como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe tinha ordenado. E tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e pôs-se ali junto a ele, e lhe apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e escurvou-se. E disse: Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma.
de maneira que todo o povo cujo meio tu estás vejas a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituam-se após os seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituem após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saístes do Egito. Tudo o que abre a madre, meu é, até todo o teu gado que seja macho, abrindo a madre de vacas, de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com o cordeiro, mas se o não resgatares, corta-lhes a cabeça. Todo o primogênito de teu filho resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás na aradura e na sega descansarás. Também guardarás a festa da semana, que é a festa das primícias da saga do trigo, e a festa da colheita do fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçarás a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas dos testemunhos em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia, pelo que temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor lhe falara, como ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com ele, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel, o que lhe ordenara. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés,
e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até que entrava para falar com ele. 35. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Então são as palavras que o Senhor lhe ordenou que cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo. O sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que lhe fizer obra, nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e pelos de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e de madeira de cetim, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode, e para o peitoral. Todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda e a sua coberta e os seus colchetes e as suas tábuas e as suas barras e as suas colunas e as suas bases. A arca e seus varais e o propiciatório e o véu da coberta. A mesa e os seus varais, e todos os seus vasos, e os pães da propiciação, e o castiçal da luminária, e os seus vasos, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta, a entrada do tabernáculo, e o altar do holocausto, e o crivo, o cobre e os seus varais, e todos os seus vasos e pias e a sua base, a cortina do pátio e as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, os vestidos do ministério para ministrar no santuário e os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o estimulou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para todos os vestidos santos. E assim vieram os homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes e anéis, braceletes e todo vaso de ouro. E todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiros, tinta vermelha, e peles de texugo, os trazia. Também aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o fiado, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujos corações as moveu em sabedoria fiavam pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático,
E todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu ao trazer alguma coisa para que toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento e ciência e todo artifício, e para inventar invenções para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em artifício de pedra para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestres, e a mais engenhosa, e do bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, em linho fino, e do tecelão fazendo obras, inventando invenções. 36. Assim obraram Bezaleel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para fazerem como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe em todo homem sábio de coração, em cujo coração Deus tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração movera, como se chegasse à obra para fazê-la. Tomando, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada uma das obras que faziam. E falaram Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham materiais bastante para toda a obra que se fazia, que havia de fazer, e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo e 10 cortinas de linho torcido, de azul e de púrpura, e de carmesim, com querubins da obra da esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. Ele ligou as cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul da borda de uma cortina, e a extremidade na juntura, assim também fez a borda, a extremidade da juntura da outra cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas travavam uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu as cortinas como uma à outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras, para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados.
Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. E ele uniu as 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda de uma cortina na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina de outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de pele de carneiro e tintas de vermelho, e por cima tinha uma coberta de pelos de texugos. Também fez tábuas lavadas para o tabernáculo, de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada uma era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 colcheiras pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colcheiras. Também fez 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo, da banda do norte, como as suas 40 bases de prata, e 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas, e fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo dos 2 lados, aos quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez elas, ambas nos 2 lados. Assim eram 8 tábuas como suas bases de prata, a saber, 16 bases, as 2 bases debaixo de cada uma. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado e de um lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e as outras 5 bases para as 2 tábuas do tabernáculo, e ambas as bases do ocidente. E fez que a barra do seu passasse para o meio das 2 tábuas, de uma extremidade à outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares da barra, fez de ouro, e as barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e de outra esmeralda o fez, com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e os seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhes 4 bases de prata. Fez também para que a porta da tenda do véu, o véu azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes e as suas cabeças, as suas molduras cobriu de ouro, e as suas bases, 5 foram elas, bases eram de cobre. Capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e as suas larguras de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e as cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca, o propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio,
e as suas larguras de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de outra batida, os fez às 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e outro querubim à outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades deles. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhes também 4 argolas de ouro, e pôs-se a argola aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os vasos que haviam de lhe estar sobre a mesa, e os seus pratos e as suas colheres, e as suas escudelas e as suas coberturas, como que se haviam de cobrir. O castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro. De obra batida fez este castiçal. O seu pé e as suas canas, e os seus corpos, e as suas maçãs, e as suas flores da mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal e 1 do lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã, uma flor, e noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoas, como as suas maçãs e como as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e a outra maçã debaixo de 2 canas do mesmo. E mais uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo. Assim se fez para cada 6 canas que saíam dele. E as suas maçãs e as suas canas eram do mesmo. Tudo era obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, e os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os fez, e todos os seus vasos. E fez o altar o incenso de madeira de cetim, e de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua largura. Dele mesmo eram feitas suas pontas. E cobriu-se de todo ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático puro de obra de perfumistas. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, do mesmo eram as suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias,
e os garfos, e os braseiros, todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para um altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo até ao meio dele. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e o cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas dos lados do altar para levá-los, e eles fê-los oco de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, 2 espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio do sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido e de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes da coluna e as suas molduras eram de pratas. E também do ocidente, cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10, e os colchetes da coluna e as suas molduras eram de prata. E da base oriental e do oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3, e as suas bases 3, e da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3, e as suas bases 3. Todas as colunas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. As bases da coluna eram de cobre, os colchetes da coluna e as suas molduras eram de prata, e a coberta da sua cabeça de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura da largura de 5 côvados defronte da cortina do De carro no pátio. estacionamento, eu tive uma leve surpresa. Porque eles trocaram meus 4 primeiros. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças, e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo, do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obras e engenhoso artifício, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foram 29 talentos, e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E para a obra dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados,
da idade de 20 anos acima, e foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu para 100 bases. Eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.675 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças, e as cingiu de moldura. E o cobre da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre e o crivo, e de cobre para ele, todos os vasos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Eita, glória. Oh, Era glória. muito ouro, não era não? Meu Deus do Glória a Deus, céu, muitos olha, detalhes. é muito detalhe. Por isso que o Salomão fez o templo, porque Deus deu. Aí como é o nome? É, o que construiu aqui no Brás, gente? Pastor. Ah, o da Edir Macedo. Universal? É, o Edir Macedo. Isso. Deus deixou com tantos detalhes, né? Que a pessoa falou, eu acho que eu consigo reproduzir isso daí. Olha, obrigada, Andréia. Muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Olha como Deus é Deus de detalhes, né, gente? Olha, eu tava ouvindo aquela leitura e falando, Deus, eu quero que o Senhor me passe um manto desse jeito, nos detalhes. Todo propósito nos detalhes, Senhor. E eu tenho, porque é maravilhoso, né? Porque Deus você não tem, pode. gente, não tem erro. Como que vai errar desse jeito? Se Deus está falando tudo, ó, vai colocar cor tal. Não, e detalhe, né? Aqui dentro dos aromas, Deus falou: o cheiro do meu altar vai ser só meu. Ninguém pode reproduzir. Se reproduzir, vai ser punido. Olha isso. E tem gente que ainda não gosta de perfume, né, gente? Que não gosta de ficar cheirosinha. Até Deus gosta, gente. Até Deus gosta de essência. Até Deus, ele tem, sabe, os aromas que eram colocados ali só para aquele momento, né? É maravilhoso, né? O que Deus faz realmente é maravilhoso. E nós só temos que aprender cada vez mais com Deus e a riqueza de detalhes. Eu não sei vocês, mas eu vou criando tudo dentro da minha cabeça. Eu vou vendo os querubins, as argolas, as cores, sabe? Vou criando esse cenário na minha cabeça e é muito bom mesmo, viu? E aí amanhã a gente vai dar continuidade, né? Nós vamos ler a partir do 39 amanhã. Meninas, Tônia, Andréia, que leram hoje, gratidão, muito obrigada, viu, pela vida de vocês. E cada vez mais é assim que a gente vai fazendo, tá, meninas? Cada uma lê um pouquinho aqui, um pouquinho lá. É, Eu e a posso gente vai falar ter. algo? Pode contar. Ontem, eu fui ministrar ontem à tarde, né? Só que o Senhor tinha me dado a palavra da mulher que tocou na orla do Senhor, e eu estava orando porque eu falei assim, Senhor, o Senhor me deu a palavra, mas não me deu uma mensagem. E na hora ontem da leitura, quando você falou que o Senhor era Deus de detalhes, o Senhor falou assim, é isso que eu quero que você fale. E eu achei tão tremendo, tão assim maravilhoso, porque o Senhor falou assim para mim, não é para ficar falando que vão tocar na minha orla, que vão receber vitória, é para falar do detalhe do tocar, né? Foi um simples toque, um detalhe simplíssimo, mas que fez uma grande obra na vida dela. Uma coisa muito simples, um detalhe muito simples,
traz uma glória muito grande da parte de Deus para as nossas vidas. E só Ah, gratidão por esse estudo. que lindo, eu fiquei até toda arrepiada aqui. Como Deus é poderoso, né? Ai, gente, é maravilhoso, sabe? É muito bom. E olha, Vivi, eu recebi testemunhos você contou o seu testemunho ontem, né? E tem pessoas que estão assistindo, né, a gente. E aí a mulher falou assim: Meu Deus, como eu me emocionei com o testemunho dela, que lindo, como que Deus faz as coisas, né? E a mulher falou assim: Nossa, como isso aumentou minha fé. Eu falei: Nossa, que bênção, vou compartilhar com a minha filha. E detalhe, quando eu estava lá em Israel, é, quando a gente se posicionava assim para ouvir as ministrações, né? Eu estava sempre na frente, né? E algumas das ministrações eram transmitidas, né, para a igreja aqui. E assim, eu não alterei meu chip do celular, né? Então eu só tinha acesso à internet quando eu estava no hotel, pelo Wi-Fi do hotel, né? E assim, eu recebia diversas mensagens de pessoas falando: é você mesmo que está em Israel? Como você está em Israel? Você não estava desempregada? Como você foi para Israel? Mas você nem trabalha. Como que você está aí? É você mesmo? Sabe? Eu falava, eu respondia: sim, sou eu. Deus me trouxe para cá. Teve gente que foi perguntar para minha pastora se era verdade que eu estava em Israel, que não acreditava. Tá vendo? Ai, é muito bom. Então, meninas, é bom mesmo. Se vocês sentem no coração de compartilhar alguma coisa, pode compartilhar, porque às vezes às vezes não, Deus vai usar o que a gente está falando aqui para tocar outros corações que estarão assistindo também. Então, ali. Então, é muito bom vocês compartilharem, né? Eu fico muito feliz, Andréa, de ter sido usada aí pelo Senhor numa fala, você viu? Numa fala, Deus falou com ela. É assim que Deus faz. Então, às vezes Deus vai usar você falando aqui e Deus vai tocar em corações que estarão assistindo depois, entende? Então, é bênção de Deus, é bênção de Deus. Eu estou muito, muito, muito feliz em estar aqui lendo a Bíblia juntamente com vocês. Cada dia da leitura é um novo aprendizado. E eu disse que ia colocar uma escalinha de jejum lá no nosso grupo, mas eu acho melhor, em vez de fazer escalinha, nós todas jejuarmos no mesmo dia. Acho que seria legal, interessante assim, porque nós estaríamos todas unidas no mesmo propósito, tá? Então, eu vou colocar para nós jejuarmos sábado. Sábado é bom para todo mundo? Aí pode ser sábado e domingo. Aí você escolhe um dos 2 dias, porque eu vou estar em propósito nesses 2 dias. Diana, para mim sábado é melhor, então você faz no sábado. Diana, para mim domingo é melhor, você faz no domingo. Diana, os 2 dias, você pode fazer nos 2 dias, não tem problema. Por exemplo, quem vai para a escolinha dominical é bom para aproveitar, né? Já acordar cedo, já vai ter que levantar, só não tomar café e vai para a escolinha dominical de jejum. E esse jejum é exatamente para que Deus possa nos dar o entendimento, abrir nossa mente, sabe? E eu sempre, quando eu falo pela mente, eu oro e falo assim, Senhor, Romanos 12, 2, eu estou me colocando no verso primeiro como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do teu altar, Senhor. Que a minha vida seja esse sacrifício. Que a minha vida venha a ser esse sacrifício diante do teu altar. Entende? Aí eu falo, Deus, que a minha vida seja esse sacrifício. Olha eu aqui, como sacrifício, Senhor, diante do teu altar. Recebe a minha vida, recebe o meu sacrifício. Porque eu quero ter a minha mente transformada pelo teu poder. Porque eu quero viver na minha vida, Senhor, a tua vontade, a tua boa, perfeita e agradável vontade. E só tem como viver isso quem se coloca como esse sacrifício, quem tem a mente transformada. E eu falo, Espírito Santo, toca na nossa mente, nos transforme, para que a gente possa viver a tua vontade, em nome de Jesus, tá? Então vocês vão orar nesse sentido. E também para que o Espírito Santo de Deus possa usar essa leitura para tocar em outros corações, outras vidas que serão edificadas também com o poder da palavra de Deus. Amém, meninas? E hoje nós temos o nosso encontro. Quem lembrava disso? Hoje nós temos o nosso encontro à noite, tá? Era às 20 horas, mas eu vou jogar para as 21, tudo bem?
Por quê? Eu vou para Guarulhos, né? E aí eu vou dirigir lá o Cerco de Oração hoje à tarde. E aí até eu chegar aqui em São Paulo, quando eu chego, eu tenho que falar com as crianças, né? Senão eles ficam bem eufóricos e vão querer ficar tudo aqui. Então eu preciso ter um tempo aí para chegar, colocar eles para dormir, né? Conversar, tal, tal. E aí eu acho que 9 horas eu já estou mais tranquila para entrar com vocês. Então eu estou passando para as 9 horas da noite. Acho que todo mundo já se adequou a esse horário e a gente faz das 9 às 10 o nosso encontro para falar do livro. Meninas, quem ainda não escutou o áudio, dá tempo, sabe por quê? São 7 horas de áudio. Você põe no rapidinho lá 1 hora e meia, 1,5, sabe, na velocidade, você consegue ler em 5. Mas você vai ouvindo e vai entendendo. Entendendo sobre batalhas espirituais, entendendo os bloqueios da mente, o que que pode estar limitando a sua mente, a sua vida. E você vai ter um grande aprendizado e a gente vai compartilhar os nossos entendimentos à noite, tá bom? E também do livro Eu e Minha Boca Grande. São 2 nesse encontro de hoje, tá bom? Então, não fique de fora, se programa. Ai, Diana, eu não consegui ler tudo. Não tem problema, vem, porque a gente aprende só de falar do livro. Só de falar, a gente vai vendo as fichas que caíram para cada uma aí no individual. E aí você já vai tendo entendimento ali. Às vezes pode até gerar sede de você ler o livro de novo. E aí você vai ler. E eu até aconselho o campo de batalha da mente, você pegar para fazer tipo estudo mesmo, sabe? Lendo pauta por pauta, separar os versículos que estão ali nele para fazer o seu mural de versículos de guerra, porque nós vencemos as nossas lutas com a palavra, e lá tem várias palavras de guerra. Você pode pegar, colocar num papel e orar aquilo, entende? Orar a palavra. E aí você vai ter essa proteção aí na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meninas? E ó, eu quero que vocês orem nesse sentido, orem pela minha vida, pela vida da missionária Tiana aqui, porque eu sou muito carente da oração das irmãs, tá? Orem, intercedem por mim. Deus está colocando aí uns projetos na minha cabeça, sabe? Eu falo, meu Deus, Senhor. Mas é bênção de Deus, tá? É bênção de Deus. Eu quero que vocês orem, porque nós vamos começar a fazer um encontro. O senhor quer que eu faça isso, o senhor já tem falado, um encontro todo mês, para a gente nos reunir, sabe? Para estar fazendo um encontro com Deus mesmo, de oração, intercessão. Não é igual o workshop, sabe? Mas é de adoração, é para se encontrar realmente, para orar, para adorar, para exaltar, para louvar a Deus. E eu tenho certeza que é bênção, será uma bênção de Deus, né? Nesse encontro, era ali onde a gente vai renovar as nossas forças. E aí eu pretendo trazer pastoras, missionárias, para estar intercedendo junto conosco. Vai ser tipo uma tarde com Deus, entende? Aqui, ai, vai ser muito gostoso. Eu já estou até vendo, ó. Você tem que trazer o bolinho de chocolate para a missionária comer, entendeu? Para a gente compartilhar no final. Vai ser bênção em nome de Jesus. Aí eu quero ver a Andréia aqui, quero ver a Vivi aqui. A Vivi traz a tia dela, viu? E traz a sua tia, né? Joana vem, Dani vem. É bom que todo mundo aqui é de São Paulo, né? Né? É, Andréia, você é de São Eu Paulo? moro no interior de São Paulo, em São Carlos. Tá, dois. Ah, mas é de São Paulo, dá pra ver. Uma Dá vez para por ir. mês. As minhas filhas moram aí, eu vou para casa delas, não tem problema. Que bênção, tá vendo? A gente se faz um planejamento bem legalzinho pra gente já fazer esse nosso primeiro encontro mês que vem. Porque aí a gente vem, vai ser uma bênção, uma bênção, uma bênção. Eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado, tá bom? Vamos orar, vamos tirar foto, né, menina? Vamos tirar nossa fotinho. Pega a sua espada, desembainha a sua espada. Se prepare para lutar. Olha o grande desafio. Ô, Glória! Tônia, Joe, dá para abrir, Joe? A Dani deve estar aqui na porta do meu prédio. Dani, você está por aqui? Hoje nós vamos para o monte, meninas. Nós vamos para o monte. Tô a caminho aí. Ah, tá vindo, né? Nós vamos para o monte. Eu vou estar intercedendo por todas vocês lá, nossos propósitos, viu? Em nome de Jesus. Cadê? Vou tirar a foto. 1, 2, 3. Aí. Estarei indo lá no monte para intercessão, para interceder, né?
propósitos e Deus ele vai atender a nossa petição, nos enchermos de Deus para a honra e glória do nome santo do Senhor. Se postarem, meninas, se vocês forem postar as fotinhos, me marca lá para eu repostar, tá bom? Marca lá, olha, eu faço parte do clube, e aí vocês me marcam lá. E sabe o que eu quero pedir para vocês também? Eu tô vendo o quanto que o Senhor tem levado outras pessoas a lerem a Bíblia juntamente conosco, mesmo sendo a gravação. Então, quando eu colocar lá no grupo, compartilha. Compartilha com alguém que você sente no seu coração. Olha, meninas, lê a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. É uma corrente de leitura da Bíblia, de Deus, assim, para motivar as pessoas a lerem, né? Porque o inimigo, ele tenta fazer de tudo para a gente não ler, mas maior é Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para agradecermos a Deus por esse momento, porque o Senhor é maravilhoso. Olha, entrou a missionária Gilda aqui, ela é uma maravilhosa, que acho que eu conheci ela ali nos Gideões, missionários da última hora. Só que ela já chegou bem, tá? Mas as próximas, elas estarão aqui também, tá bom? Aí ela vai Ela estar. podia orar pela gente. Ela tem que habilitar o áudio. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Missionária Gilda? Oi, a paz. Você tem que habilitar o seu áudio. Ela não tá ouvindo como que ela fala, mas ela não vai ouvir. Tem que habilitar o áudio. Elas não estão conseguindo. Mas eu vou ouvir outra missionária aí para estar orando por nós, né? Deixa eu ver quem eu vou escolher hoje. Vamos ouvir a Joana. A Joana devia estar pensando, quem será agora? Eu. Ô, Glória! Pode orar, Joana. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Meu Deus, querido Pai amado, o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Eu sou pequena, pó e cinza, reconheço a tua grandeza, a tua soberania. Eu te adoro com todo o meu coração e desejo receber o dia que te verei face a face, em nome de Jesus. Senhor, peço a tua graça sobre nós, a tua presença sobre nós, na nossa mente, no nosso coração. Que teu Santo Espírito possa nos ensinar todos os dias as tuas verdades, para que possamos andar em santidade, em tua presença, agradando ao seu coração. Fortalece a nossa fé no Senhor. Tu és fiel, Jesus. Eu te agradeço por todos os teus benefícios, o teu amor e o teu sacrifício na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que repreenda toda ação demoníaca, toda seta, todo laço, todo embaraço. Em nome de Jesus, te agradeço porque teremos mais um dia na tua presença e será um dia de vitórias para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Meninas, um grande beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Vocês viram que eu mudei o meu cenário? Viram? Olha a plaquinha ali. Gratidão. Eu vi, mudou tudo aí. Deus. Ó, bye, maridinho, viu? Foi o marido que arrumou Glória a Deus. uma luzinha. E a plaquinha agora ficou bem destaque, né? Eu buscar em primeiro o reino de Buscar, só o primeiro que eu não enxergo muito, mas buscar e reino de Deus eu enxergo bem. Tá escrito gratidão no primeiro. Tem gratidão. Uhum. Não, não, não. No meio aí do pretinho. O buscar em primeiro. O buscar eu consigo ler. Agora É o o primeiro primeiro, que eu né? não consigo Ele ler tá muito, bem compactazinho. Mas o reino de Deus dá pra ver. Dá? Deus Ô, abençoe Glória, vocês. Missionária Gilda, vem amanhã também.
Amanhã. Seu áudio está fechado. Pai do Senhor. O seu áudio está fechado. Tá ouvindo agora? Sim. Eu sou a filha dela, paz do Senhor. Paz do Senhor, Amém. amada. Eu vou passar para ela aqui. Toma. Olha ela aí, abençoada. Paz do Senhor, missionária Paz do Gil. Senhor. Tava Paz do tentando Senhor. entrar, não tava conseguindo. Amém, amém. Não tem A problema. internet aqui tá um ó.